Então, meus amores, antes da gente começar o teste, eu vou fazer uma revisão bem rápida com vocês, tá bom? Para a gente iniciar, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente relembrar aqui sobre a divisão. Não, estou te ouvindo. Então, ó, divisão, né? O que é dividir? Dividir significa você repartir, né? Em matemática, sempre que é preciso repartir uma quantidade em partes iguais, nós fazemos uma divisão. Então, aqui, ó, se você tem 6 lápis e você quer dividir esses 6 lápis em duas caixas, né? Então, como que vai ficar? Então, 6, né? Dividido aqui são as caixas. Ó, quantos lápis vão ficar em cada caixa? Vão ficar em cada caixa 3 lápis. Então, essa divisão aqui, ela foi uma divisão exata ou não exata? Foi. O que vocês acham? Quando eu divido 6 por 2, que é igual a 3, sobrou alguma coisa? Sobrou? Sobrou algum lápis fora da caixa? Não. Não, né? Cada caixa recebeu a mesma quantidade de lápis. Estou te ouvindo. Então, nós temos uma divisão exata. Aqui, ó, os termos da divisão. Prestem atenção. Então, quais são os termos da divisão? Nós temos o dividendo, que é o número que se divide. Nós temos o divisor, que é o número pelo qual se divide. O quociente, que é o resultado da divisão. E o resto, que é o que sobra da divisão. Então, observem aqui, ó, se a tia pedir para vocês escreverem, né, os termos da divisão. Tem aqui a conta, ó, 10 dividido por 2, que deu 5 e não sobrou nada. Então, o 10 é o dividendo, o 2 é o divisor, o resultado da sua divisão é o quociente e o que sobra aqui na sua divisão é o resto, tá? Nós falamos também sobre a divisão exata e a divisão não exata, né? Quando é que a divisão é exata? Hein, pessoal? Quando é que a divisão é exata? Quem lembra? Vamos, terceiro ano. Divisão exata, por que eu digo que a divisão é exata? Divisão exata é quando não sobra nada. Muito bem, Gustavo. Então, você fez a divisão, não sobrou nada no resto, ela é exata. E quando sobra alguma coisa, ela é? Inexata. Inexata, muito bem. Lá na página 138 do livro de vocês, abram aí, ó. Tem aí uma atividade que tem algumas perguntinhas. Então, ó, em uma divisão inexata, o resto sempre será zero? Quando a divisão é inexata, o resto é zero? Não. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Falso, né? Porque na divisão inexata sempre vai sobrar alguma coisa, tá? Quando o resto da divisão é 2, né? Lá no resto sobrou 2. Ela é exata? E aí? Falso. É falso, né? Ela não é exata, porque sobrou 2. Na verdade, ela é inexata. Numa divisão, o resto sempre será menor que o divisor. E aí? Verdadeira. Verdade, né? Quando você faz uma divisão, o resto sempre será menor que o divisor. Numa divisão exata, o resto sempre será igual a zero. E aí? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Nossa, parece que só tem o Gustavo na aula, né? Terceiro ano. Quando você faz uma divisão, 5 dividido por 2, o resto é igual a zero? Se você pegar 5 e dividir para 2, o resto vai ser zero ou vai sobrar alguma coisa?
Errado. Errado, né? Vai sobrar alguma coisa. Então, ela é uma divisão inexata, tá bom? Então, lembrando, ó, aqui, observem a tela aqui agora, ó. Tem lá a divisão, prestem atenção aqui. Eu tenho a divisão aqui, 36 dividido por 2. Como que eu vou realizar essa divisão? Vocês têm que observar aqui, ó, o 36. Se o 3 é maior que 2, eu posso pegar ele sozinho para me poder dividir, tá? Porque o dividendo aqui é maior que o divisor. Então, 3 é maior que 2. Dá para me dividir. Então, 3 dividido para 2 vai dar 1 para cada. Aí, eu multiplico aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, sobra 1. Tia, e agora o que que eu faço com o 6? Você vai descer o 6 para cá, ó. Aí aqui embaixo a gente já desceu o 6, ó. Ficou quanto? 16. Agora eu vou pegar 16 e vou dividir para 2, que vai dar 8 para cada. Multiplico aqui, ó. 2 vezes o 8 dá 16. 16 menos 16 não vai sobrar nada, tá? Agora, vamos imaginar que aqui no lugar do 3 tivesse o número 1. Dava para me dividir por 2, 1? Não. Dá para dividir para 2? Não. Não dá, né? Então, eu teria que pegar junto com o 6, o 16, tá? Então, quando tiver uma divisão assim com 2 algarismos, vocês têm que observar se o primeiro número aqui dá para me dividir primeiro. Se não der, você tem que usar os 2 números, tá bom? Entendido até aqui? Sim. Vamos começar então nosso teste? Vamos lá então? Então, peguem o teste, coloquem o nome, coloquem a data. Hoje são 3/11, tá? Tia. Você vai sair da aula. Oi. Porque eu tenho que ligar para o seu pai que não pode abrir o portão, que se ele derrubar tudo ali no portão. Vamos lá, então? Posso fazer a leitura? Vou começar, então, a leitura do teste, tá? Prestem atenção. Lá na primeira questão, nós temos complete corretamente ligando. Então, aí tem aí o desenho dos cajus e tem o desenho de 2 cestas, tá? Eu já comecei ligando, então, em cada cesta, você vai ter que dividir os cajus, tá? Vai ter que dividir esses cajus entre essas 2 cestas. Então, você vai ligando, uma para cá, uma para lá, uma para cá, uma para lá. Entenderam até aqui? Como é que vai fazer? Ok. Sim. Depois que vocês já ligaram os cajus para dentro das cestas, você vai responder agora, ó. Eu tenho cajus. Quantos cajus que você tem? Você coloca a quantidade de caju. E vou colocá-los igualmente dentro de cestas. Quantas cestas tem aí? Você coloca o número, tá? Da quantidade de cestas. Portanto, ficará assim. Aí tem a divisão. A quantidade de caju dividido pela quantidade de cestas. E aí eu quero saber quantos cajus você colocou em cada cesta. É a sua resposta. Entenderam? Então, a primeira coisa é você ligar os cajus para dentro das cestas, para saber quantos cajus ficará em cada cesta, tá? Na questão 2, tem aí uma divisão. Você tem que resolver a divisão e depois você tem que escrever os termos da divisão, tá? Então, eu tenho 12 dividido por 4. E aí, você responde essa divisão. Faz lá, pessoal, desenha 12 bolinhas, divide por 4 crianças, tá? Depois que você resolveu a sua divisão, você vai escrever o nome dos termos da divisão. Quem é o dividendo, quem é o divisor, quem é o quociente, quem é o resto, tá bom? Lá na questão 3, tá? Essa atividade estava no livro, nós acabamos de revisar ela. Então, você vai pintar de verde
as afirmativas verdadeiras, o que você achar que for verdadeiro, você vai pintar de verde. O que for falso, você vai pintar de vermelho. Então, leia com atenção, só pinte quando você tiver certeza, tá bom? Pinta só quando você tiver certeza da sua resposta. Porque se você pintar, não vai ter como apagar, né? Então, lá na letra A eu tenho, numa divisão exata, o resto é igual a zero. Se você achar que isso é verdadeiro, você vai pintar de verde. Se você achar que é falso, você vai pintar de vermelho. Letra B. Quando o resto da divisão é 5, ela é exata. A mesma coisa. Se você acha que isso é verdadeiro, pinte de verde. Se você acha que é falso, pinte de vermelho. Letra C. Em uma divisão inexata, o resto sempre será zero. Letra D. Na divisão 9 dividido para 3, o resto é igual a zero. Então, aqui, você tem que fazer a continha para você realmente saber se o resto deu zero. Tá? Então, faz a continha. Desenha 9 bolinhas. Tia, posso ir no banheiro? Tá? Letra E. Na divisão, o resto sempre será menor que o divisor. A mesma coisa. Se você achar que é verdadeiro, pinte de verde. Se você achar que é falso, pinte de vermelho. Entendido? Então, leia com atenção e só pinte quando você tiver certeza. Tá certo? Porque se você pintar e depois você, não é isso, vai ficar, não vai ter como apagar, né? Então, muita atenção nessa questão número 3, tá? Na questão 4, tem aí um probleminha para vocês responderem, ó. Paulo tem 31 livros para distribuir igualmente entre 6 alunos de sua sala. Tem um quadro aí do lado, que é onde vocês irão fazer o cálculo. Então, você vai armar a continha. 31 dividido por 6, tá? Lá dentro do quadrinho, você vai armar a conta. 31, a escadinha, dividido por 6. E aí, você vai responder essa divisão, tá? Ou você desenha lá 31 bolinhas, 31 palitinhos, eu não sei qual a forma que vocês irão resolver, tá? Cada um escolhe aí a sua melhor maneira de resolver. Resolveu? Você vai responder as perguntas agora, ó. Lá na letra A eu estou perguntando: quantos livros cada aluno receberá? Então, depois que você terminar a conta, você vai saber quantos livros cada um recebeu. Sobrará algum livro? Se sim, quantos? Então, se sobrar algum livro, você vai escrever sim, sobrou, né? Sim. Quantos livros sobrou? Você coloca o número. Essa divisão que você fez, ela é exata ou inexata? Se não sobrou nada, ela é o quê? Exata. Aí você escreve exata. Se sobrou alguma coisa, ela é inexata. Aí você escreve inexata. Entenderam? Sim? Sim, tia. Então, meus amores, boa sorte e vamos começar a realizar o teste, tá? Oi. Quando não sobra, se sobrar zero é nada? É um zero é resto? nada, isso. Zero quer dizer nada, tá? Ok? Vamos lá, então. Boa sorte. Nossa aula já está terminando. Terminem o teste e depois me mandem a foto do teste, tá? Ok? Nossa próxima aula é de artes, mas como a tia já falou com vocês, nós estamos usando a aula de artes, que nós já acabamos o conteúdo, para trabalhar ciências, que é o nosso conteúdo que está mais atrasado. Então, na próxima aula agora, nós vamos trabalhar ciências, tá bom? Então, terminem o teste, me mandem ainda hoje, tá certo? As atividades do projeto, quem está me devendo atividade do projeto, também ainda estou recebendo, então me mande, tá certo? Então, um beijinho. Tia, vai ter mais uma aula? Vai, de ciências agora, tá? Vou Tá. mandar o convite agora para vocês. Então, um beijinho, até daqui a pouco.